Romance com propósito. Rebeca tinha 28 anos quando sua vida parou de ser sua. 15 anos cuidando do pai doente. Depois, a mãe. Seus sonhos esquecidos. Sua vida doada. Até que uma noite, sozinha na cozinha, ela caiu de joelhos e fez uma pergunta a Deus: quando será minha vez de ser amada? O que ela não sabia é que Deus já estava preparando a resposta. Esta é uma história real de sacrifício, fé e um amor que veio no tempo perfeito. Rebeca tinha 28 anos quando sua vida parou de ser sua. Não houve um momento dramático, uma crise repentina. Foi gradual. Como areia escorrendo entre os dedos, imperceptível no início, devastador no final. Tudo começou quando seu pai, Daniel, recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, Ela tinha apenas 13 anos. Sua mãe, Rosa, entrou em pânico. Seu irmão mais novo, Mateus, tinha apenas 5 anos e mal entendia o que estava acontecendo. Rebeca, seu pai a chamou naquela noite, sua voz já começando a falhar. Você é minha filha mais velha. Preciso que seja forte. Sua mãe vai precisar de você. Mateus vai precisar de você. E Rebeca, ainda uma criança, assentiu. Por que é isso que filhas obedientes fazem, não é? Elas colocam as necessidades da família acima das suas. Elas sacrificam. Elas servem. Os anos seguintes foram uma espiral descendente de sacrifícios. Rebeca abandonou o sonho de cursar música. Ela tocava piano lindamente e havia sido aceita em uma escola de artes. Não podemos pagar, filha, sua mãe disse, e Rebeca engoliu as lágrimas. Ela conseguiu um emprego de meio período aos 15 anos. Aos 16, já trabalhava tempo integral para ajudar com as contas médicas. Aos 18, quando seus amigos estavam indo para a faculdade, ela estava trocando fraldas de um pai que não conseguia mais se mover. Rebeca, você não pode continuar assim. Sua melhor amiga, Júlia, implorou. Você está abrindo mão da sua vida. É meu pai, Ju. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Ninguém está pedindo para você abandonar. Mas e você? Quando é sua vez de viver? Rebeca não tinha resposta para isso. Capítulo 2. A perda e a continuação. Daniel faleceu quando Rebeca tinha 28 anos. 15 anos de cuidados intensos, de noites sem dormir, de ver o homem que ela amava definhar lentamente. 15 anos de sua juventude dedicados a manter outra pessoa viva. E quando ele finalmente partiu, Rebeca pensou, por um breve e culpado momento, que talvez agora ela pudesse viver. Dona Rosa, mas a vida devastada pela perda do marido, desenvolveu diabetes tipo 2 severa e depressão profunda. 6 meses após o funeral, ela sofreu um AVC que a deixou com mobilidade reduzida. Aos 58 anos, ela precisava de cuidados constantes. Mateus, agora com 18 anos, estava revoltado. Revoltado com Deus, revoltado com a vida, revoltado com Rebeca por sempre escolher os pais em vez de viver. Você vai fazer isso de novo? Mateus explodiu numa discussão. Vai jogar sua vida fora cuidando da mamãe como fez com o papai. Ela é nossa mãe, Mateus. E você é uma pessoa. Quando vai entender isso? Você tem 28 anos, Rebeca. Nunca namorou, nunca viajou, nunca fez nada por você. E agora vai começar tudo de novo. E o que você quer que eu faça? Coloque ela num asilo, abandone ela. Eu quero que você viva, nem que seja só um pouco. Mas Rebeca não sabia como fazer isso. Viver por si mesma parecia egoísta, parecia errado, parecia impossível. Então ela continuou. Trabalhou de dia como secretária numa pequena empresa. Cuidou da mãe à tarde e à noite. Acordava de madrugada para administrar medicamentos. Sacrificava fim de semana para levar Dona Rosa consultas médicas. Os anos passaram. 29, 30, 31. E Rebeca foi ficando invisível. Não para sua família. Para eles, ela era indispensável. Mas para si mesma, para o mundo, para Deus. Ou pelo menos era o que ela pensava. Capítulo 3. A oração desesperada. Era uma terça-feira comum quando Rebeca finalmente quebrou. Ela tinha acabado de dar banho na mãe, preparado o jantar, limpado a casa. Mateus tinha saído com amigos
Ele fazia isso cada vez mais, distanciando-se da realidade pesada de casa. E Rebeca não o culpava. Pelo menos um deles deveria ter uma vida normal. Mas naquela noite, sozinha na cozinha depois de todos terem ido dormir, Rebeca desabou. Ela caiu de joelhos no chão frio e chorou. Chorou por tudo que nunca teve. Chorou pelos sonhos que morreram antes mesmo de nascer. Chorou pela solidão que a consumia, mesmo rodeada de família. Deus, ela sussurrou entre soluços, eu sei que não deveria estar reclamando. Eu sei que cuidar da família é um chamado nobre. Eu sei que o Senhor vê meu sacrifício. Mas eu estou tão cansada, tão invisível, tão sozinha. Todos os domingos eu vou à igreja e vejo casais, vejo famílias, vejo mulheres da minha idade com maridos que as amam, com filhos, com vidas. E eu nem sei mais quem eu sou além de cuidadora, além de filha obediente, além de irmã responsável. Será que é egoísta pedir para ser vista, para ser amada, para ter alguém que cuide de mim do jeito que eu cuido dos outros? Ou será que esse é meu destino? Cuidar até não ter mais nada de mim sobrando. Ela chorou até não ter mais lágrimas. E então, exausta, abriu sua Bíblia velha, a mesma que ganhará na adolescência, antes de tudo desmoronar. Seus olhos caíram em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então salva-me, ela sussurrou. Por favor. Capítulo 4. O encontro inesperado. Gabriel tinha 32 anos e uma história própria de dor. Filho de mãe solteira, cresceu vendo sua mãe trabalhar 3 empregos para sustentá-los. Nunca conheceu o pai. O homem os abandonou antes mesmo dele nascer. E embora sua mãe tentasse esconder, Gabriel viu o cansaço em seus olhos, a solidão, o peso de carregar tudo sozinha. Quando tinha 25 anos, Gabriel fez uma promessa a Deus. Se um dia ele encontrasse uma mulher para amar, seria alguém que ele honraria completamente. Alguém que nunca se sentisse sozinha ou invisível como sua mãe se sentiu. Ele trabalha como fisioterapeuta e voluntário na Congregação Cristã do Brasil. E foi lá, num culto de quarta-feira, que ele a viu pela primeira vez. Rebeca estava no canto, tocando piano para o louvor. Não era pianista oficial, essa tinha faltado. Mas alguém mencionou que Rebeca sabia tocar, e ela não conseguiu recusar. Gabriel ficou hipnotizado, não apenas pela música, embora ela tocasse com uma habilidade impressionante, mas pela expressão no rosto dela. Era como se, naquele momento, ela estivesse em outro lugar. Um lugar onde ela não precisava ser forte, responsável, invisível. Ela estava apenas sendo. Após o culto, Gabriel se aproximou. Você toca lindamente, ele disse. Rebeca pareceu surpresa que alguém tivesse notado. Obrigada. Faz tempo que não toco. Não tenho mais piano em casa. Quanto tempo faz? Uns 15 anos, mais ou menos. Gabriel ficou impressionado. E ainda toca assim depois de tanto tempo. Ela deu um sorriso triste. Algumas coisas a gente nunca esquece, mesmo quando tenta. Havia uma profundidade naquela resposta que Gabriel não conseguiu ignorar. Posso perguntar por que parou? Rebeca hesitou. Normalmente ela não falava sobre isso. As pessoas não entendiam. Ou pior, achavam que ela estava se vitimizando. Mas havia algo nos olhos de Gabriel, uma compreensão genuína, que a fez responder honestamente. Precisei cuidar do meu pai. Ele ficou doente. E então, bem, a vida aconteceu. E o piano ficou para trás. Gabriel assentiu lentamente. E agora, ainda cuida da sua família. Cuido da minha mãe. Ela teve um AVC. Precisa de cuidados constantes. Deve ser difícil. Lágrimas ameaçaram cair, mas Rebeca assegurou. É o que deve ser feito. Gabriel percebeu algo nessa resposta. Uma resignação. Uma aceitação de que suas necessidades não importavam. E isso partiu seu coração. Rebeca, ele disse suavemente, posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Capítulo 5. O despertar. A pergunta de Gabriel ecoou na mente de Rebeca por dias. Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Ela não conseguia lembrar.
Literalmente não conseguia lembrar de um momento em que alguém tivesse perguntado o que ela precisava, o que ela sentia, o que ela queria. Gabriel começou a aparecer na vida dela de formas pequenas, mas significativas. Oferecia carona depois dos cultos. Perguntava como ela estava e realmente esperava pela resposta. Trazia café quando a via cansada. E pela primeira vez em anos, Rebeca se sentia vista. Por que você faz isso? Ela perguntou um dia, quando ele apareceu com um lanche depois de um culto especialmente longo. Fazer o quê? Se importar. Notar. Eu sou ninguém especial. Gabriel parou de caminhar e a encarou com seriedade. Rebeca, você acabou de dizer algo que me preocupa profundamente. O quê? Que você é ninguém especial. Você realmente acredita nisso? Ela desviou o olhar. Eu sou só eu. A filha que cuida. A irmã responsável. A que sempre está lá para os outros. Não há nada de especial nisso. Você está errada, Gabriel disse suavemente. Há algo extraordinariamente especial em você. E o fato de você não ver isso me diz que ninguém nunca te mostrou. Rebeca sentiu lágrimas queimarem. Gabriel, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Apenas me deixe te mostrar. Deixe-me te mostrar como você é vista. Como você merece ser vista. Capítulo 6. A resistência e a revelação. Rebeca tinha medo. Medo de acreditar. Medo de esperançar. Porque esperança doía quando você passava tanto tempo sem ela. Mateus percebeu a mudança na irmã. E, surpreendentemente, não estava feliz com isso. Quem é esse cara que fica rondando você? Ele perguntou com raiva. Gabriel? Ele é só um amigo da igreja. Amigo? Rebeca, ele claramente quer algo mais. E você sabe que isso não vai dar certo. Por que não? Mateus fez uma pausa, como se a resposta fosse óbvia. Porque você não pode ter uma vida própria e cuidar da mamãe ao mesmo tempo. Você sabe disso. Talvez eu possa ter as duas coisas. Não pode. E quando você tiver que escolher, vai escolher a mamãe, como sempre faz. E esse cara vai se cansar de ser a segunda opção. As palavras de Mateus doeram porque ele estava certo em uma coisa. Rebeca sempre escolhia a família. Sempre colocava as necessidades dos outros primeiro. Mas pela primeira vez, ela se perguntou, por quê? Porque isso era automaticamente a escolha certa. Porque suas necessidades nunca podiam ser igualmente importantes. Gabriel, como se sentisse sua luta interna, não pressionou, mas também não desistiu. Ele começou a aparecer na casa de Rebeca. Não para tirá-la de lá, mas para estar com ela ali. Ajudava com as compras. Conversava com Dona Rosa. Brincava com Mateus tentando quebrar a tensão. E lentamente, Rebeca começou a entender algo revolucionário. Talvez ela não precisasse abandonar sua família para ter uma vida. Talvez ela pudesse ter alguém que se juntasse a ela na jornada. Uma noite, após ajudar Rebeca a colocar Dona Rosa na cama, Gabriel se sentou com ela na sala. Posso te contar uma coisa sobre mim? Ele perguntou. Claro. Minha mãe me criou sozinha. Meu pai nos abandonou. E eu vi o que isso fez com ela. Vi como ela carregava tudo sozinha. Como ela se sentia invisível, mesmo fazendo tanto. Ele pausou. E eu jurei para mim mesmo que se eu encontrasse alguém para amar, nunca deixaria essa pessoa se sentir assim. Nunca deixaria ela carregar os fardos sozinha. Rebeca sentiu o coração acelerar. Gabriel, eu vejo você. Rebeca, vejo o quanto você é forte. O quanto você ama a sua família. O quanto você sacrifica. E eu não quero tirar isso de você. Quero me juntar a você. Quero carregar metade do peso. Quero que você saiba que não está sozinha. Lágrimas escorreram pelo rosto de Rebeca. Por quê? Porque você faria isso. Gabriel segurou as mãos dela suavemente. Porque você merece ser amada com a mesma intensidade que você ama os outros. E porque Deus respondeu minhas orações te colocando no meu caminho. Capítulo 7. A bênção. Gabriel tinha tudo planejado. Ele não era o tipo de homem que fazia as coisas pela metade. Se ia pedir Rebeca em casamento, seria memorável. Seria perfeito. Seria exatamente do jeito que ela merecia.
Mas primeiro, ele precisava de um último consentimento, o mais importante de todos. No domingo seguinte, após o culto na Congregação Cristã do Brasil, Gabriel pediu para falar com o ancião responsável pela igreja. Ancião Paulo, posso roubar alguns minutos do senhor? Claro, irmão Gabriel. O que posso fazer por você? Gabriel respirou fundo. Eu gostaria de pedir conselho sobre casamento. E sua bênção? O ancião Paulo sorriu. Ele conhecia Rebeca desde que ela era criança. Havia visto seu sacrifício, sua dedicação, sua fé inabalável mesmo nos momentos mais difíceis. É sobre a irmã Rebeca. Sim, senhor. Eu a amo. E amo sua família. Quero fazer tudo do jeito certo, diante de Deus e da igreja. Sente-se, meu filho. Eles conversaram por mais de uma hora. Gabriel contou sua história. O pai que o abandonou, a luta da mãe, como ele encontrou Deus, como ele orou por propósito, como Deus levou até Rebeca. E o Senhor está preparado para assumir não só uma esposa, mas uma família inteira. O ancião perguntou com sabedoria. Não vejo como assumir, ancião. Vejo como ganhar. Durante anos, eu não tive família de verdade. Agora Deus está me dando não só uma esposa, mas uma mãe, um irmão, uma família completa. E quanto às responsabilidades, Dona Rosa precisa de cuidados constantes. Eu sei, e estou pronto. Comprei uma casa adaptada. Estudei sobre diabetes, mobilidade reduzida, cuidados com idosos. Não estou entrando nisso de olhos fechados, ancião. Estou entrando de joelhos, em oração, pedindo a Deus sabedoria para ser o marido e filho que elas merecem. O ancião Paulo colocou a mão no ombro de Gabriel. Meu filho, você tem minha bênção. E mais que isso, você tem minha admiração. Poucos homens hoje em dia entenderiam que amar uma mulher significa abraçar tudo que ela é e tudo que ela carrega. Obrigado, ancião. Significa muito para mim. Quando pretende pedir? Gabriel sorriu. Hoje à noite, se tudo der certo. Capítulo 8. O casamento. Um ano depois, a Congregação Cristã do Brasil estava decorada de forma simples mas linda. Flores brancas e lírios, os favoritos de Dona Rosa. Fitas brancas nos bancos. E no centro, um corredor que seria percorrido pela noiva mais radiante que aquela igreja já havia visto. No quarto dos fundos da igreja, Rebeca olhava para si mesma no espelho. O vestido era simples, ela havia insistido nisso, mas lindo. Cabelos soltos, uma tiara delicada, maquiagem suave. Mas o que mais brilhava era seu sorriso. Filha, Dona Rosa estava ao lado dela, emocionada. Seu pai estaria tão orgulhoso. Rebeca segurou a mão da mãe. Eu sei, mãe, e de alguma forma, eu sinto que ele está aqui, que ele finalmente está em paz sabendo que eu estou sendo feliz. Ele está, minha filha. E sabe o que mais? Ele me disse algo antes de morrer que eu nunca te contei. O quê? Dona Rosa limpou as lágrimas. Ele disse, Rosa, nossa Rebeca merece um homem que seja tudo que eu não fui. Um homem que a ame não por obrigação, mas por escolha. Ore para que Deus mande esse homem para ela. E eu orei, filha. Orei todos os dias. E Deus mandou Gabriel. Rebeca abraçou a mãe, chorando junto. Obrigada por nunca ter desistido de orar por mim, mãe. Como eu desistiria? Você nunca desistiu de mim. Uma batida na porta. Mateus entrou, lindo em seu terno novo. Aos 19 anos, ele havia crescido tanto, não só fisicamente, mas emocionalmente. Gabriel o havia ajudado a processar muita raiva e mágoa do passado. Eca, está na hora, ele disse, a voz embargada. Você está linda. Obrigada, Teus. Mateus se aproximou, pegando as mãos da irmã. Obrigada. Por quê? Por ter sido mãe quando eu precisava. Por ter sacrificado tudo por mim e pela mamãe. Por ter me mostrado que é amor verdadeiro. Eu sei que não foi fácil. Sei que tive muita raiva e te machuquei com palavras. Mas obrigada por nunca ter desistido de mim. Teus, você é meu irmão. Eu nunca desistiria de você. Eu sei. E é por isso que hoje, enquanto te levo até o altar, não vou estar triste de te entregar.
Vou estar feliz porque finalmente tem alguém para dividir o trabalho de te amar como você merece. Rebeca riu entre lágrimas. Eu te amo, meu irmão. Também te amo. Agora vamos, porque o Gabriel deve estar desmaiando de nervoso lá na frente. A música começou. Quão grande é o meu Deus, tocado ao piano, por uma das irmãs da igreja, já que Rebeca era a noiva. Mateus empurrava a cadeira de Dona Rosa com uma mão e oferecia o braço para Rebeca com a outra. Juntos, os três caminhavam pelo corredor. Uma família que sobreviveu a tanto, chegando finalmente a um momento de pura alegria. No altar, Gabriel esperava, e quando seus olhos encontraram Rebeca, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ali estava a mulher que ele amava, caminhando em direção a ele, trazendo consigo a família que ele sempre quis. Quando chegaram ao altar, Mateus colocou a mão de Rebeca na de Gabriel. Cuida dela, mano, ele sussurrou. Com minha vida, Gabriel respondeu. O ancião Paulo, que havia conhecido Rebeca desde criança, conduziu a cerimônia com emoção em cada palavra. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrar algo extraordinário. Não apenas a união de Gabriel e Rebeca, mas a prova viva de que Deus responde orações, que Ele vê cada sacrifício, que Ele prepara pessoas para se encontrarem no tempo perfeito. Ele olhou para Rebeca. Irmã Rebeca, eu a vi crescer. Vi sua dedicação, seu sacrifício, sua fé inabalável. Houve momentos em que você duvidou, momentos em que se perguntou se Deus havia se esquecido de você. Mas Ele nunca esquece. Ele apenas prepara. Depois olhou para Gabriel. Irmão Gabriel, você não está apenas ganhando uma esposa. Está ganhando uma família, uma responsabilidade, um chamado. Está preparado? Mais do que nunca, Gabriel respondeu com firmeza. Então vamos aos votos. Gabriel segurou as mãos de Rebeca, olhando profundamente nos olhos dela. Rebeca, eu prometo amar você em todos os dias, nos fáceis e nos difíceis. Prometo ser seu parceiro, não apenas seu marido. Prometo cuidar de sua mãe como se fosse minha. Prometo ser irmão para Mateus. Prometo que você nunca mais vai carregar os fardos sozinha. Prometo te lembrar, todos os dias, que você é vista, valorizada e amada. Prometo construir com você não apenas uma casa, mas um lar cheio de amor, fé e propósito. Rebeca respirou fundo, tentando controlar as lágrimas para conseguir falar. Gabriel, eu prometo confiar em você quando meu instinto for fazer tudo sozinha. Prometo aceitar ajuda quando você oferecer. Prometo construir nossa família sem esquecer da que eu já tenho. Prometo ser sua esposa, sua parceira, sua melhor amiga. Prometo tocar piano para você nos dias difíceis. Prometo orar por você todos os dias. E prometo amar você com a mesma intensidade que você me ensinou que eu mereço ser amada. Não havia olho seco na igreja. Gabriel e Rebeca, o ancião disse, vocês prepararam alianças. Sim, Gabriel tirou 2 alianças do bolso. Mas então, fez algo inesperado. Ele se virou para Dona Rosa. Dona Rosa, a senhora me daria a honra. Ele colocou uma terceira aliança, uma aliança de mãe, no dedo de Dona Rosa. Porque a senhora não está apenas ganhando um genro, está ganhando um filho. Dona Rosa soluçava tanto que mal podia falar. Meu filho, meu filho. Gabriel a abraçou e depois voltou para o altar, colocando a aliança no dedo de Rebeca. Eu vos declaro marido e mulher. Gabriel, pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Promessa de um futuro construído juntos. De uma família finalmente completa. De amor que não desiste diante das dificuldades. Quando se viraram para a igreja, todos estavam de pé, aplaudindo e chorando. A festa foi na casa nova, a casa que Gabriel havia comprado e adaptado para toda a família. Simples, mas cheia de amor. Havia rampa na entrada, banheiro adaptado, quarto no térreo para Dona Rosa com todos os equipamentos médicos necessários, um quarto para Mateus, e o quarto do casal, com uma placa na porta que Gabriel havia colocado. Aqui mora uma mulher que finalmente entendeu que merece ser amada. Durante a festa, Gabriel fez um brinde que ninguém nunca esqueceria. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui, mas principalmente quero agradecer a minha família.
Ele olhou para Rebeca, Dona Rosa e Mateus. Vocês me deram o que eu mais queria na vida, uma família de verdade, um propósito de verdade, amor de verdade. Ele se virou para Dona Rosa. Mãe, porque agora a senhora é oficialmente minha mãe. Obrigado por me aceitar, por me permitir ser o filho que você merece. Depois olhou para Mateus. Mano, obrigado por confiar em mim, por me deixar ser parte da sua vida, por me ensinar que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E finalmente olhou para Rebeca. E você, meu amor, minha esposa, minha parceira, obrigada por ter tido coragem de acreditar, de aceitar amor, de entender que Deus nunca te esqueceu. Ele só estava preparando o momento perfeito. Rebeca estava chorando, mas eram lágrimas de alegria pura. Eu tenho um versículo que quero compartilhar com vocês. Gabriel continuou. Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos. Rebeca passou 15 anos cuidando, sacrificando, amando sem receber. E Deus está restituindo. Não só com um casamento, mas com uma família completa. Com um lar, com paz, com alegria. Ele ergueu a taça. A restituição. Ao tempo perfeito de Deus. A família. A família. Todos repetiram, brindando. Capítulo final. 2 anos depois. 2 anos depois do casamento. A casa que antes era só adaptada agora estava cheia de vida. Literalmente. Rebeca e Gabriel estavam na varanda, observando uma cena que parecia surreal. Dona Rosa, agora com 65 anos e mais saudável do que nos últimos anos, os cuidados constantes amorosos haviam feito maravilhas. Segurava nos braços o primeiro neto, um bebê de 3 meses chamado Daniel, em homenagem ao pai de Rebeca. Mateus, agora com 21 anos na faculdade de engenharia, brincava com o sobrinho, fazendo caretas se arrancavam risadinhas do bebê. Você já reparou como Deus tem senso de humor? Gabriel comentou, embalando Rebeca em seus braços. Como assim? Você orava pedindo alguém que cuidasse de você. Eu orava pedindo uma família. Deus respondeu as 2 orações, transformando-nos na resposta um do outro. Rebeca sorriu, apoiando a cabeça no ombro do marido, e fez isso de uma forma que eu nunca imaginei. Como você imaginava? Eu achava que teria que escolher família ou amor próprio, cuidar dos outros ou ser cuidada, responsabilidades ou felicidade. Ela pausou, observando a cena à frente. Mas Deus me mostrou que eu não precisava escolher, que era possível ter tudo quando encontramos a pessoa certa. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Sabe o que eu aprendi? O quê? Que os 15 anos que você passou cuidando do seu pai não foram desperdício. Eles te prepararam, te ensinaram a amar de verdade, sem condições, sem limites. E foi isso que me fez apaixonar por você. Rebeca se virou para olhá-lo. Você realmente acredita nisso? Acredito. Cada sacrifício que você fez, cada lágrima que você derramou, cada noite que você orou achando que Deus não estava ouvindo, tudo isso te moldou para ser a mulher incrível que você é. E me preparou para reconhecer essa mulher quando a encontrasse. Dona Rosa, da cadeira de rodas, chamou. Rebeca, o Daniel está com fome. Rebeca riu. Vou lá, mãe. Mas antes de ir, ela se virou para Gabriel. Obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que eu posso ser cuidadora e ser cuidada, que eu posso amar minha família e ter minha própria família, que eu posso servir e ser servida, por me mostrar que Deus não esquece das filhas fiéis. Ele nunca esquece, Gabriel disse suavemente. Ele apenas espera o tempo perfeito. Naquela noite, depois de colocar o bebê para dormir, ajudar Dona Rosa com os remédios noturnos e conversar um pouco com Mateus sobre a faculdade, Rebeca finalmente foi para seu quarto, o quarto que dividia com o homem que a amava completamente. Ela abriu sua Bíblia gasta, a mesma que tinha desde criança, e leu o versículo que havia marcado no dia do casamento. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Ela fechou os olhos e fez uma oração, mas dessa vez não era um pedido, era gratidão. Obrigada,
Pai, obrigada por nunca ter me esquecido, mesmo quando eu achava que sim. Obrigada por cada não que me deu, porque o Senhor estava guardando algo melhor. Obrigada por Gabriel, por minha família, por este bebê, por esta vida que eu nem sabia que era possível ter. E enquanto dormia naquela noite, nos braços do homem que Deus havia enviado como resposta às suas orações, Rebeca finalmente entendeu. Deus nunca chega atrasado. Às vezes, Ele está trabalhando em silêncio, preparando corações para se encontrarem, histórias para se entrelaçarem e milagres para se manifestarem através do amor. E quando chega o momento certo, tudo faz sentido. Todo sacrifício, toda lágrima, toda oração. Porque Deus não desperdiça nada. Ele transforma tudo em propósito. Mensagem final. Se a história de Rebeca e Gabriel tocou seu coração hoje, se você se viu em algum momento dessa jornada, se você também já cuidou de quem ama e se perguntou quando seria sua vez, eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus vê você. Cada sacrifício que você faz em silêncio, Ele vê. Cada lágrima que você derrama sozinha no quarto, Ele conta. Cada oração que parece não ser respondida, Ele ouve. E Ele está preparando algo para você que vai superar suas expectativas. Talvez não seja da forma que você imaginou. Talvez não seja no tempo que você planejou. Mas será perfeito. Porque Deus é especialista em transformar anos de sacrifício em histórias de restauração. Restituirei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Fim. Se essa história tocou seu coração, eu preciso te fazer uma pergunta. E você? Você também já se sentiu invisível? Já cuidou de todos, mas ninguém cuidou de você? Já orou pedindo um sinal de que Deus não te esqueceu? Deixe aqui nos comentários qual foi o momento da história que mais te emocionou. Eu leio todos os comentários e sua história importa. E olha, se você conhece alguém que está cansado de esperar, que precisa acreditar que Deus está preparando algo lindo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a mensagem que ela precisa ouvir hoje. Dá aquele super like para fortalecer esse propósito de levar histórias de fé, amor e redenção para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no Romance com Propósito, se inscreve agora. Toda semana tem uma nova história que vai fortalecer sua fé. Lembra, Deus nunca chega atrasado. Ele está trabalhando em silêncio, preparando algo que vai superar todas as suas expectativas. Deus abençoe você e até a próxima história.